Começou a fase de grupos da Libertadores. A primeira rodada começa com Deportivo Laguaira e Fluminense, jogo válido pelo grupo C. E o jogo terminou empatado em 0-0. O Fluminense até que fez uma partida dominante fora de casa. O Fluminense hoje é um dos times aí mais regulares do futebol brasileiro, terceiro colocado do Brasileirão com 20 pontos. Porém, né, o Deportivo Laguaira não é o time mais forte do grupo, junto com o Fluminense. O Fluminense é o mais forte do grupo, indiscutivelmente. Porém, tem o Independente Rivadavia, que atualmente lidera o grupo B do Campeonato Argentino, que vai ser um grande adversário. E se esperava que o Fluminense fosse pontuar contra o Laguaira. Ele criou bastante volume de jogo, foram 14 finalizações, 7 na direção do gol. Porém, não conseguiu acertar a casinha do Laguaira, não conseguiu botar uma bola lá dentro. Então, sai de lá com apenas um ponto. Enquanto isso, o Independente Rivadavia venceu o Bolívar jogando na Argentina por 1-0. Gol contra do Carlos Lampe. Gol contra ele porque o desvio final foi dele, né? Um gol chorado ali logo no começo do jogo. No segundo tempo ainda tem um Jesus Sagredo sendo expulso do lado do Bolívar. Bolívar é aquele time que sempre é muito forte na altitude. Olha que ele ainda conseguiu fazer um jogo duro com o Rivadavia lá, né? Apesar de estar liderando o Campeonato Argentino, também não é um timaço, né? O time do Rivadavia não é uma seleção. Acho que o Fluminense ainda vai terminar em primeiro lugar do grupo. Porém, pelo que jogou, se esperava que ele fosse vencer nessa primeira partida. Então o empate é um pouco frustrante. O Cruzeiro venceu por 1-0 o Barcelona de Guayaquil. O Cruzeiro dando uma resposta depois de tomar 4-1 do São Paulo no Brasileirão. Esse foi o terceiro jogo do Arthur Jorge. Então 2 vitórias e uma derrota por goleada. Não foi uma grande partida do Cruzeiro, mas é aquele negócio, né? O importante é a vitória. Em jogo de Libertadores, então nem se fala, jogando fora de casa, lá no Equador, em Guayaquil. Matheus Pereira fez o gol, cruzamento do Fagner, gol de cabeça do Matheus Pereira. E o Cruzeiro conseguiu se segurar na defesa, que tem sido aí não muito confiável, né? E o ponto forte do Tite era montar boas defesas. Porém, ele não conseguiu fazer isso no Flamengo nem no Cruzeiro. E o Arthur Jorge chegou agora. Em 3 jogos o time sofreu 4 gols, mas 4 gols em um jogo só. Passou 2 jogos sem sofrer gols, contra o Vitória e agora contra o Barcelona. Vamos ver a sequência do trabalho do Arthur Jorge, que a última vez que disputou a Libertadores, ganhou com o Botafogo o título inédito na história do Fogão. Ganhou Libertadores e Brasileirão no mesmo ano. A LDU venceu por 1-0 o Always Ready jogando na Bolívia. Tudo bem, o Equador tem altitude, mas a altitude da Bolívia é bem maior e a LDU não se intimidou com isso. Até porque eu acho que você ter o costume de jogar na altitude também já faz a diferença, né? Quando um time brasileiro vai lá jogar, seja no Equador, seja na Bolívia, na altitude de qualquer lugar. Bom, Gabriel Villamil marcou o gol da LDU já nos acréscimos do segundo tempo. Esse jogo foi válido pelo grupo G, que é o mesmo grupo do Tolima e do Universitário. Não, de nenhum desses. É o grupo do Mirassol, pô. Grupo do Mirassol que venceu por 1-0 o Lanús. Gol de João Vitor para o Mirassol. O Mirassol tinha feito um gol antes com o Neto Moura. Porém o gol foi anulado. Cobrança de escanteio do Reinaldo. Os 2 gols saíram da mesma maneira. Só que o primeiro escanteio o Reinaldo bateu e a bola saiu por fora do campo. Ela deu a volta por fora no ar, né? Tinha atravessado a linha, então o gol foi anulado. Depois, no outro escanteio, a bola não sai por fora, então gol legal do João Vitor. Vitória importante do Mirassol na estreia, né, na sua estreia em Libertadores. O Mirassol vai completar 101 anos em 2026, fez o centenário ano passado, campanha brilhante no Brasileirão, G4, classificação para Libertadores, porém esse ano está sendo complicado. Lanterna do Campeonato Brasileiro, em 10 rodadas, o Mirassol tem apenas 6 pontos. Eu falei, né, que tendia a ser uma temporada mais difícil, porque teria uma competição a mais. Só que essa competição até agora nem tinha começado, e o Mirassol já estava mal desse jeito no Brasileirão. Isso se deve, claro, a muitos jogadores que saíram, né? A base do elenco continua, né? Tem o Reinaldo ainda, tem o Walter, mas são os 2 principais que ficaram, né? O Negueba, o Neto Moura já estava também.
Mas saiu o Chico da Costa, que era um dos artilheiros. Chegaram outros jogadores como o Carlos Eduardo e tal. Mas o Mirassol está sofrendo nesse ano. Começa muito bem na Libertadores, vencendo o atual campeão da Sul-Americana, o atual campeão da Recopa. Mas vamos ver a sequência, né? Vale a pena ir bem na Libertadores e ser rebaixado no Brasileirão? Compensa? Tem que ver, né? E ainda tem a Copa do Brasil que não começou ainda para os times da Série A, vai começar agora. Lembrando que no ano passado, o que ajudou também o Mirassol a fazer uma grande campanha no Brasil não foi só não participar de competições continentais, que obviamente ele não participou porque tinha acabado de chegar à Série A, mas ele também foi eliminado bem cedo da Copa do Brasil. Portanto, só jogou Brasileirão durante quase o ano inteiro. Enquanto todos os times ali tiveram que jogar várias competições, né? Continental, Copa do Brasil, Campeonato, Copa do Mundo de Clubes, né? Então, o Mirassol teve um calendário ali totalmente focado, exclusivo no Brasileirão ano passado, e esse ano é bem diferente. Mas vamos ver o que o Rafael Guanazzo vai conseguir fazer com esse time nesse ano. Então, esses jogos aqui do grupo G, que é o grupo do Mirassol, né? Grupo que tem bastante altitude, ainda tem o Lanús, que é um adversário complicado. Eles vencem no primeiro jogo, vamos ver como é que vai ser na Argentina. E os confrontos contra a LDU e contra a Always Ready, principalmente fora de casa. Em casa, eu acho que o Mirassol mostrou que tem condição sim, de bater eles, como bateu o Lanús, que era o time mais forte do grupo junto com ele. Junto com ele não, né? A LDU também é, obviamente, um adversário de respeito. E o Always Ready é aquele time que intimida jogando em casa. Mas como eu falei que o Mirassol perdeu jogadores, o Lanús também, né? Inclusive o Castilho, que foi o cara ali da Recopa, tá jogando agora no Fluminense. O Boca Juniors venceu por 2-1 a Universidade Católica, jogo válido pelo grupo B, grupo do Cruzeiro. Grupo D, na verdade, se eu falei B, me perdoe. Leandro Paredes e Adam Barreiro marcaram os gols do Boca. Tolima e Universitário, jogando pelo grupo B, empataram em 0-0. E também pelo grupo B, Coquimbo Unido e Nacional empataram em 1-1. Grupo B, portanto, não tem times brasileiros. Independente Medellín e Estudiantes empataram em 1-1 pelo grupo A. Grupo do Flamengo, o atual campeão, que venceu o Cusco no Peru por 2-0. O Flamengo, que sempre tem dificuldade de jogar na altitude, dessa vez venceu com o gol dos seus capitães. Bruno Henrique fez o primeiro gol e Arrascaeta fez o segundo. O jogo teve uma polêmica de arbitragem, né? O gol do Cusco, que foi anulado por impedimento. E vi inclusive muitos flamenguistas falando que não estava impedido, porém, né, obviamente eles comemoraram a anulação do gol. E depois ainda teve o gol do Arrascaeta nos acréscimos. Assim, não foi uma grande partida do Flamengo, né? Eu acho que o time ainda não está encantando, mas está conseguindo resultado, né? Teve aquela partida na semana passada contra o Bragantino que foi terrível, né? Levaram 3-0. Um jogo contra o Santos onde fizeram um primeiro tempo muito ruim, mas conseguem a vitória no segundo tempo, com uma certa até facilidade, né? E foi assim também lá contra o Cusco, apesar de que vamos destacar que o Cusco chegou a empatar o jogo e o gol pode ter sido mal anulado. Que a imagem do VAR parece uma TechPix, né, aqui na Libertadores. Não tem impedimento semiautomático. Nem no Brasileirão, nem na Libertadores, né? O Sporting Cristal venceu por 1-0 o Cerro Porteño, jogando no Peru, vitória do time do técnico brasileiro Thiago Nunes. Na verdade, o Thiago Nunes está na LDU, pô. Ele já treinou o Sporting Cristal antes, viajei agora. É o Autuori que está no Sporting Cristal? É, o Autuori que está no Sporting Cristal, né? O Viseu marcou o gol. Rosário Central e Independente Del Valle empataram em 0-0. 28 finalizações do Rosário, 10 do Independente e nada de gol. Retorno aí de Ángel Di Maria à Libertadores. Universidade Central da Venezuela venceu por 3-1 o Libertad, jogando na Venezuela. Jogo válido pelo grupo H. No grupo E, o Corinthians venceu por 2-0 o Platense na estreia de Fernando Diniz no comando do Corinthians. E o Diniz, como sempre, começa seus trabalhos com vitória.
que foi bem na característica do dinizismo, né? Os gols saíram ali de falhas da defesa do Platense, né? De moles. O segundo gol sai de um lance de arremesso lateral, a defesa do Platense dorme. O primeiro gol também tem um apagão na defesa do Platense, que é um time fraco, né? O Corinthians está no grupo aí onde ele é favorito para passar em primeiro lugar. Peñarol não é uma grande ameaça hoje. Santa Fé talvez até seja um time mais difícil de ser batido hoje do que o Peñarol, né? Tanto que eles empataram ali o seu jogo em 1-1, jogando na casa do Santa Fé. Vamos ver a sequência da competição, mas a estreia do Fernando Diniz, como de costume, é com vitória e a torcida já está aí nesse momento vivendo uma lua de mel com o treinador, né? Vamos ver quanto tempo vai durar. No final de semana tem clássico, e aí, meu amigo, se ganhar o clássico, vocês sabem, né, que, como é que vai ser a história do dinizismo, né? Final de semana aí, Corinthians e Palmeiras. E aí é isso, né? Quem venceu tá com 3 pontos, quem empatou tá com 1, quem perdeu tá com 0. E a gente tem aí uma rodada onde os brasileiros não perderam. Eu acho que eu pulei o jogo do Palmeiras, aliás, né? Falei aí do clássico e eu vi que eu não comentei o jogo do Palmeiras, que empatou em 1-1 com o Júnior Barranquilla, no jogo válido pelo grupo F. Começou perdendo o gol do Theo Gutierrez, 40, eu acho que ele tá com 40 anos, né, o Theo Gutierrez. Centroavante colombiano, Júnior Barranquilla, que era Colômbia, ele abre o placar de pênalti aos 10 minutos e o Ramon Sousa empatou para o Palmeiras no segundo tempo. Então dessa vez o Palmeiras não vai conseguir aquela classificação com 100% de aproveitamento, começa empatando. Então tá ali no grupo F, Palmeiras com 1 ponto, liderança era Sporting Cristal. Não tivemos derrotas de times brasileiros na estreia da Libertadores, ou venceram ou empataram.